E aí galera, beleza? Vamos lá, né? Hoje é a nossa última aula do Código Disciplinar, do Regulamento Disciplinar, beleza? Só para deixar claro, vamos finalizar aqui nessa aula já o código, para ficar tudo em dia com vocês. Até porque eu demorei um pouquinho para postar, mas eu resolvi logo finalizar para a gente não ter problema, beleza? Então aqui galera, vamos lá. Comportamento policial militar, beleza? Um dos nossos últimos assuntos. Comportamento, reclassificação e melhoria do comportamento. Então, o comportamento, né, como vocês já sabem, ele é das praças, certo? Só quem tem um comportamento são as praças. Por que o militar tem comportamento? Justamente, você já tem uma ideia de que eu vou saber o comportamento, então eu vou saber como é que ele dirige sua vida militar, vou ver como é que ele dirige sua vida civil, né, os seus atos, certo? De ponto disciplinar, beleza? Então o comportamento, ele espelha os procedimentos civil e policial militar sob o ponto de vista disciplinar. Então você vai saber como o militar está agindo através do seu comportamento, da praça, beleza? A classificação, reclassificação, bem como a melhoria do comportamento, é da competência do comandante da OPM, obedecendo o disposto nesse capítulo e necessariamente publicado em boletim. Galera, lembre-se, tudo que é relacionado a comportamento sempre vai se publicar em boletim, beleza? Não esqueçam, sempre que for relacionado a comportamento, publique em boletim, beleza? Tanto que você lembrando do enquadramento disciplinar, né, quando ele vai ser punido, militar, né, sendo praça, tem que se botar no enquadramento, né, o comportamento que ele esteja, né, se ele está no bom, continuando no bom, ou então que ele ingressa, né. Então sempre tem que ter aí a publicação, tá bom? E galera, a competência, a classificação, reclassificação e melhoria é competência do comandante da OPM, não é comandante geral, aqui é o batalhão da organização policial militar a que ele pertence, tá bom? E outra, galera, ó, ao ser incluída na polícia militar, a praça é classificada no comportamento bom. Então entrou, ela fica ali na metade, né? Ela sempre entra no bom. Não esqueça disso, informação importante, isso aqui pode ser cobrado na sua provinha, tá bom? Então vamos ver aqui, o comportamento da praça deve ser classificado em. Então como é que funciona o comportamento? Você vai ter o excepcional, você vai ter o ótimo, você vai ter o bom, você vai ter o insuficiente, você vai ter o mal. Pontos importantes. Quando a praça ingressar, ela ingressa aqui no meio, né? No bom, tá bom? Então vamos lá. Para ela chegar aqui, galera, no excepcional, certo? Ela tem que passar um período de 8 anos, certo? De efetivo serviço e não tenha sofrido qualquer punição disciplinar, galera, mesmo que seja uma advertência, viu? Levou uma advertência, já cai pro ótimo. Então, excepcional é quando no período de 8 anos ele entrou, começa a contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, chegou no 8, se ela não tiver sofrido qualquer punição, ela vai para o excepcional. O ótimo, galera, já cai pela metade, ó, é quando no período de 4 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até uma detenção. Então passou 4 anos, tu foi punido só com uma detenção, certo? Tu já vai pro ótimo. O que acontece se for punido com mais de um? Aí você não vai mudar seu comportamento, certo? Então, note, galera, que sempre cai pela metade, ó, de 8, 4, 2, tá bom? E depois vem pro 1. E o bom, galera, é quando no período de 2 anos, certo? De efetivo serviço, tenha sido punido com até 2 prisões. Então, você foi punido com 2 prisões, você continua no bom, você não cai para o insuficiente. Você continua ali no comportamento que você ingressou. O insuficiente, cuidado, galera, que não tem comportamento regular, que é o insuficiente, tá bom? É quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 prisões. Então, no período de 1 ano, tu já foi punido com 2 prisões, né? Você já vê que o cara já tem a ficha suja, né? Cometeu aí irregularidades, né, disciplinares, então ele já vai para o insuficiente. E para o mal, galera, olha o bizu, cuidado. Que você vê aqui, ó, com até 2 prisões, né? E aqui também você vê 2 prisões, mas aqui tem a palavrinha mais, ó. Mais de 2.
Então, mal também, ó, é quando no período de 1 ano tenha sido punido com mais de 2 prisões. O bizu quando fala do mal, tem a palavrinha mais de 2 prisões no período de 1 ano. O insuficiente também é 1 ano, mas tenha sido punido com até 2 prisões. Aqui com mais 3, 4 prisões, tá bom? Aqui ele já pode até sair da corporação, perder sua farda, tá bom? Agora vamos para a reclassificação do comportamento, beleza? Então vamos lá. O cara estava lá no excepcional, ó. Ele pode descer direto para o ótimo ou para o bom. Como é que isso vai acontecer? Se ele estiver no excepcional, para ele descer para o ótimo, quando a praça for punido com repreensão ou detenção, tá bom? Então, ele estava lá no excepcional, foi punido com repreensão ou detenção, já desce para o ótimo. Agora ele estava no excepcional e foi punido com prisão, já desce para o bom. O bom é quando a praça for punido com prisão. Então, cometeu prisão, ele vai lá pro bom, tá bom? Agora, do ótimo para o bom, é quando a praça for punida no período de 4 anos de efetivo serviço, com mais de uma detenção. Então, estava no bom, certo? A praça, certo? E nesse período de 4 anos, ela foi punida com 2, 3 detenções, né? Então, ela vai direto pro bom, ok? Do bom para, aí você vê, ele pode ir do bom para o insuficiente e do bom para o mal. Vamos ver como é que vai ser. Do bom para o insuficiente é quando a praça for punida no período de 1 ano de efetivo serviço com 2 prisões. Galera, é justamente o que diz aqui, né? Ó, quando no período de 1 ano tenha sido punido com até 2 prisões. Então não é difícil, porque isso aqui já está agregado a esse artigo 52, beleza? Então não esqueça disso. Para o mal, quando a praça for punida no período de 1 ano com mais de 2 prisões. Mesmas coisas que diz aqui. Período de 1 ano com mais de 2 prisões. Ele só faz meio que repetir. Então, se você aprender aqui o 52, você aprende o 53. Do insuficiente, né? O cara estava no insuficiente para o mal, certo? Quando você já sabe, quando for punido, né, no período de 1 ano com mais de 2 prisões. Mesma coisa que está dizendo aqui no artigo 52, no 5 aqui. Então, isso aqui não tem como você não decorar, certo? Você que vai fazer o mini curso, você vai ver muito esse tipo de questão e você vai com certeza conseguir visualizar isso aqui. A reclassificação do comportamento de soldado com punição de prisão de mais de 20 dias, agravado para prisão em separado, é feita automaticamente para o comportamento mal, qualquer que seja seu comportamento anterior. O que ele quer dizer aqui? Então tinha lá o soldado, ele foi punido com a prisão um exemplo, vamos dar um exemplo legal, ele foi punido com uma prisão de 25 dias, né? Só que ela foi agravada para prisão em separado. Não importa qual comportamento ele esteja, ele vai direto para o comportamento mal. Isso só se aplica, galera, ao soldado, certo? Cuidado. Ele fala aqui do soldado, tá bom? Então, ó, o soldado foi punido com a prisão de mais de 20 dias, ainda foi agravado para a prisão em separado, ele se reclassifica automaticamente para o mau comportamento, não importando qual comportamento ele esteja, tá bom? Agora vamos para a melhoria, né? Como é que ele faz para melhorar? Ainda é de acordo com o artigo 52, você vai ver. A melhoria do comportamento da praça deve ser feita automaticamente, como estabelece a seguir. Então vamos lá. Do mal para o insuficiente, né? Ele está subindo o comportamento aqui. Quando, no período de 1 ano, não houver sofrido qualquer punição. Então, ele tem que passar 1 ano sem ser punido. Do insuficiente para o bom, quando no período de 2 anos não tenha sofrido qualquer punição. Galera, mesma coisa. Começa no 1, aí vai subindo aí vai subindo para o 2, né? Aí depois 4, 8. 1, 2, 4, 8. Você vai lembrar disso aí. Do insuficiente para o bom, 2 anos sem qualquer punição. Do bom para o ótimo, aí já é 4 anos sem qualquer punição. Do ótimo para o excepcional, 8 anos sem qualquer punição. Mesma coisa que tem dizendo no artigo 52. Então não tem como você errar, tá bom? Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria do comportamento, então somente que trata esse capítulo. Aí você tem que lembrar isso aqui: 2 repreensões é o que vale a uma detenção. 4 repreensões equivale a uma prisão e 2 detenções equivalem a uma prisão. Eu vou fazer um gráficozinho disso aqui e mandar no grupo para vocês.
Então lembra, 2 repreensões equivale a uma detenção. 4 repreensões equivale a uma prisão. E 2 detenções equivale a uma prisão, tá bom? Tem que lembrar essa proporcionalidade de punições, tá bom? Vamos agora para os recursos disciplinares, né? Muita gente pergunta o que é o recurso disciplinar. Galera, que é a chance que o militar tem, né, de rever a aplicação da punição, ou seja, ele foi punido, só que ele acha que ele foi punido de maneira irregular, certo? Ele acha que não teria que ser punido, os fatos foram apurados de maneira errada, então ele pode entrar com recurso disciplinar, desde que ele se julgue ofendido, prejudicado ou injustiçado, certo? Isso é claro que é na esfera disciplinar. Então, os recursos disciplinares é o direito que o militar tem quando se julga, ou o cara tem um subordinado, um exemplo, tu é capitão, tu achou que teu soldado foi punido de maneira errada, pode entrar com recurso para ele, ó. Julgue seu subordinado, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico na esfera disciplinar. Aqui tem na esfera disciplinar, mas é o que eu disse, esse regulamento ele veio cheio de erros, tá bom? Então, quais são os recursos disciplinares? Você tem um pedido de reconsideração de ato, você tem a queixa, certo? Um é precedido do outro, certo? O pedido de reconsideração é precedido da queixa. Como assim? Primeiro você pede a reconsideração de ato, se a autoridade não reconsiderar, aí tu pede a queixa. O que é o pedido de reconsideração de ato? Ora, tu tá pedindo para aquela autoridade que te aplicou a punição para reconsiderar o ato que você cometeu. Se ela continuar aplicando a punição, aí sim tu entra com a queixa, que quem vai julgar é o superior de quem não reconsiderou o ato, tá bom? E a gente tem a representação, né, que é quando o teu superior, né, como a gente tem aqui, ó, a representação é quando você julgar seu subordinado, certo, ofendido ou injustiçado por ato de uma autoridade superior, tu vai representar ele, o nome já diz. Então vamos ver de um por um. A reconsideração de ato, galera, o nome já diz tudo. Você vai pedir para a autoridade reconsiderar o ato. Qual autoridade? A autoridade que te aplicou a punição. Então, ó, é um recurso interposto mediante requerimento, por meio do qual o policial militar que se julgue ou julgue subordinado ser prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicite à autoridade que praticou o ato que reexamine sua decisão ou reconsidere seu ato. Então, ele vai reexaminar para reconsiderar e não aplicar a punição, tá bom? Só que a gente vai ver que tem um prazo para ele entrar com a reconsideração de ato, certo? Então foi aplicada a punição, você tem aí 8 horas úteis para poder entrar com a reconsideração de ato. O pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado. Então, galera, esse pedido de reconsideração de ato, certo? Ele tem que ser feito pelo seu superior, certo? Ele que vai fazer o seu pedido de reconsideração de ato para aquela autoridade que lhe aplicou a punição, ok? Então vamos lá continuar. A questão do prazo, galera, o pedido de reconsideração de ato ele deve ser apresentado no máximo de 8 horas úteis. Então, você tem 8 horas úteis a contar da data, né, que você conhecer o fato, né? Geralmente isso aqui é publicado em boletim, ó, a contar da data em que o policial militar tomar oficialmente conhecimento dos fatos que motivaram. Então, você tomou conhecimento 8 horas, certo? Para poder entrar com o pedido de reconsideração de ato. E lembre, o pedido de reconsideração de ato deve ser encaminhado através da autoridade a quem o requerente, que é você que vai pedir, estiver subordinado. Então, você vai pedir do seu superior. A autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração de ato, ela também tem um prazo para dar o despacho, ou seja, para dar a solução. Ó. Deve dar o despacho ao mesmo no prazo máximo de 4 dias úteis. Então você vai lembrar, tomei conhecimento, tenho 8 horas úteis para poder fazer o pedido de reconsideração de ato. Mandei para a autoridade, ela tem um prazo de 4 dias úteis para poder dar o despacho, para poder dar a solução, beleza? Vamos lá para a questão da queixa, né? Então, o que é a queixa, galera? Vamos ler aqui, ó. É o recurso disciplinar normalmente redigido sob forma ou ofício ou parte. Galera, sob forma de ofício é a folha inteira, certo? E parte, né, só uma parte da folha, né, do ofício que você vai mandar por escrito. Pelo policial militar que se julga injustiçado, dirigido diretamente ao superior da autoridade contra quem é apresentada a queixa. Então, vamos supor, o major foi lá, né,
queria te aplicar uma punição, tu entrou com pedido de reconsideração de ato. O próprio major vai julgar, certo? O próprio major vai ver se reconsidera ou não. Se ele não reconsiderar, tu vai entrar com a queixa. Então a queixa já tem que ir para o superior daquele major, ou seja, vai para o tenente-coronel, ou para o coronel que tem que ser superior. Imediato você vai apresentar a queixa, tá bom? A apresentação da queixa só é cabível após pedido de reconsideração de ato. Então você não pode ir logo pedir a queixa. A queixa só pode vir precedida do pedido de reconsideração de ato. Você não pode queixar primeiro para depois pedir a reconsideração. Aí o procedimento vai estar errado. Ter sido solucionado e publicado em boletim da OPM onde serve o queixoso. Então entrou com pedido de reconsideração, ele continuou te punindo, não reconsiderou, publicou em boletim. Aí sim tu já pode entrar com a queixa, tá bom? A apresentação da queixa galera, também tem um prazo. A apresentação da queixa deve ser feita entre o prazo de 5 dias úteis, a conta da publicação em boletim da solução de que trata o parágrafo anterior. Então, observe isso. O queixoso deve informar por escrito a autoridade de quem vai se queixar do objetivo do recurso disciplinar que irá apresentar, certo? Ele só vai falar, ó, eu estou entrando com uma queixa contra você porque eu me senti injustiçado disso, disso e isso. Ele tem que informar, porque a lei obriga, ele tem que fazer, tá bom? O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, até, galera, para que essa autoridade não abuse do poder contra ele, não queira prejudicá-lo. Então ele sai da linha direta de subordinação, tá bom? Até que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto, permanecer na localidade onde serve, salvo a existência de fatos que contraindiquem a sua permanência na mesma. Então vamos para a representação, como eu já expliquei para vocês. O que é a representação disciplinar? É o recurso disciplinar, normalmente redigido sob ofício ou parte, interposto por autoridade que julgue que o subordinado seu está sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato da autoridade superior. Então vou dar um exemplo, né? Vou pegar até um aluno nosso, Miquel, aí, que eu já conheço há um tempinho, né? Então, vamos supor, eu sou aqui o major, né? Comandante lá do Miquel. O Miquel é soldado, né? Da Polícia Militar. Aí o que acontece? Ele foi punido lá, né? Por outro major, né? Vou dar um exemplo. Ele foi punido, outro major puniu ele, um major mais moderno que eu. Aí o que acontece? Eu vi que ele foi injustiçado, né? Não foi meio que ele não foi punido de maneira legal, né? Ele foi prejudicado ali, tendo a razão. Então o que acontece? Como eu vi que ele foi prejudicado, certo? Seus direitos foram feridos, eu posso entrar com a representação. Porque eu achei que ele foi prejudicado, então eu vou fazer uma representação, tá bom? Para uma autoridade superior. Então presta atenção, a representação é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob ofício ou parte, por escrito, certo? Interposto por autoridade que julgue que o subordinado seu está sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos, por ato de autoridade superior. Então eu vou representá-lo, eu vou fazer para ele essa representação, tá bom? A apresentação deste recurso deve seguir os mesmos procedimentos prescritos no artigo 58 e seus parágrafos. Então vai ser o mesmo procedimento que a gente viu aqui, tá bom? Tanto os prazos, né? Ou seja, a apresentação, né, tem 5 dias úteis, né, para apresentar. Então, você vai ver as mesmas coisas que a gente viu no 58, vai se repetir, beleza? Então, não esqueça disso, tá bom? A apresentação do recurso disciplinar mencionado do parágrafo único do artigo 56 são todas essas três, né? O pedido, a queixa e a representação. Deve ser feito individualmente, tratar de casos específicos, cingir-se aos fatos que o motivaram, fundamentar-se novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos e não apresentar comentários. O que ele quer dizer aqui, galera? Para tu entrar com pedido de reconsideração de ato, tu não pode entrar só para empurrar com a barriga, só para procrastinar a aplicação da punição. Você não pode. Sempre que você for apresentar um recurso, esse recurso tem que ter base, tem que ter prova, tem que ter documento, tem que ter filmagem,
tem que ter anexos que provem que você está sendo injustiçado, certo? Se você só empurrar com a barriga, você vai estar cometendo a transgressão disciplinar. Então tem que ter novos argumentos. Por exemplo, tu entrou com reconsideração, ele não reconsiderou, aí tu vai entrar com a queixa. A queixa, galera, tu tem que apresentar novos argumentos, não pode falar aquela mesma coisa, você tem que apresentar novas ideias para você, né? Porque senão vão achar que você está empurrando com a barriga, tá bom? Então não pode. O prazo para a apresentação de recurso disciplinar pelo policial militar que se encontre cumprindo punição disciplinar, executando o serviço uma ordem que motive a apresentação do mesmo, começa a ser contado quando cessar as situações citadas. Então ele não pode, não conseguiu entrar com recurso porque está cumprindo punição, certo? Ele tem um prazo para apresentar, só que esse prazo congela, certo? E só começa a contar esse prazo quando ele sair dessa punição disciplinar, certo? Ou sair desse serviço que ele está prestando, tá bom? Então congela, quando ele sair, ele começa a contar de novo o prazo. O recurso disciplinar que contraria o prescrito nesse capítulo é considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinado, cabendo esta mandar arquivá-la e publicar sua decisão em boletim fundamentalmente. Então, que recurso é ele que contraria o prescrito nesse capítulo, né? É aquele recurso, né, que não tem novos argumentos, certo? Não tem provas nem novos fatos. Então, você vai arquivar, tá? E publica em boletim essa decisão, tá bom? A tramitação de recurso deve ter tratamento de urgência em todos os escalões. Então, entrou com recurso, vai ter tratamento de urgência até para que se respeite os prazos, tá bom? Então, vamos lá para o cancelamento de punição, beleza? Cancelamento de punição é o direito concedido ao policial militar de ter cancelado a averbação de punições e outras notas a elas relacionadas em suas alterações. Cuidado, galera, para não confundir o cancelamento com a anulação. A anulação, ela torna nula, né, a aplicação da punição e qualquer coisa que esteja registrada em sua ficha. O cancelamento não, o cancelamento você foi punido, realmente você cometeu uma transgressão, só que você tem a oportunidade de apagar da tua ficha. Por quê? Porque tu cometeu, você executou bons serviços, porque você não foi punido, você completou vários anos sem ser punido, tá bom? Você prestou bons serviços e tem que ter o conceito do comandante para poder cancelar. Então vamos ver o que é o cancelamento de punição. O cancelamento de punição pode ser concedido ao policial militar que requerer dentro das seguintes condições: não ser a transgressão objeto da punição atentatória ao sentimento do dever, à honra pessoal, ao pundonor no policial militar ou ao decoro da classe. Ter bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações. Ter conceito favorável do seu comandante. Ter completado, sem qualquer punição, 9 anos de efetivo serviço quando a punição anular for de prisão. Ele fala anular, mas aqui, galera, ele quer dizer o cancelamento, tá bom? Cuidado para não confundir. 5 anos de efetivo serviço quando a punição anular for de repreensão ou detenção. Então, galera, o cancelamento é quando você prestou bom serviço, seu comandante é favorável ao cancelamento, quando a tua transgressão não for tão grave, não for atentatória ao sentimento do dever, e quando tu completar o lapso temporal, tu quer cancelar uma prisão, 9 anos, certo? De efetivo serviço sem ser punido com qualquer outra punição. Já a repreensão ou detenção são 5 anos de efetivo serviço, tá bom? A entrada de requerimento solicitando o cancelamento da punição, bem como a solução dada ao mesmo, deve constar em boletim. Então, tu entrou com requerimento para cancelar, publicou em boletim. Solução, cancela ou não cancela, também tem que ser publicado lá no boletim para que se registre e torne oficial tanto o requerimento como a solução, tá bom? A solução do requerimento de cancelamento de punição é de competência do comandante geral. Então, galera, a solução, né, do requerimento é do comandante, ou seja, ele diz se cancela ou não cancela, tá bom? Quem dá a solução é o comandante geral mesmo da corporação. O comandante geral pode cancelar uma ou todas as punições do policial militar que tenha prestado comprovadamente relevante serviço, independentemente das condições enunciadas no artigo 62 do
presente regulamento e do requerimento do interessado. Como é que é isso aqui? Vamos supor que tu, policial militar, tu cometeu um ato, certo? Foi um serviço muito importante para a corporação. Vou dar um exemplo. Tu descobriu uma bocada, né, de tráfico, né, e lá tinha vários meliantes lá, né, tu conseguiu prender tudinho, né, e ainda achou lá um refém, achou várias drogas, várias armas. Então ali tu cumpriu um serviço relevante, um serviço que foi muito bom para a corporação, que todo mundo ficou sabendo, teve repercussão, o comandante-geral soube. Então, galera, ele pode cancelar uma punição tua, como ele pode cancelar todas as punições da tua ficha. Precisa esperar 9 anos? Precisa esperar 5 anos se for repressão ou detenção? Não, galera. É independente desses lapsos temporais. Tu cometeu um serviço muito bom para a corporação. Então não importa. Tu esquece esses 9 anos para a prisão e 5 anos para repreensão ou detenção. Tu não precisa nem pedir. Basta o comandante-geral querer, que ele pode cancelar uma ou todas as punições da sua ficha, galera. Tá bom? Então esse é o artigo 64. Todas as anotações relacionadas com as punições canceladas devem ser tingidas de maneira que não seja possível a sua leitura, né? Tem que ser pintada, galera. Tingida, pintada. Na margem onde for feito o cancelamento, deve ser anotado o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o cancelamento, sendo esta anotação rubricada pela autoridade competente para assinar as folhas de alteração. Então vamos para o nosso último tema, que são as recompensas, tá bom? Recompensa, o nome já diz tudo. O militar cometeu um bom serviço, vai ser recompensado. Ele pode ser elogiado, pode ser dispensado do serviço, certo? Tem a dispensa da revista do recolha e do pernoite, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui. Recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos policiais militares. Além de outros previstos em leis e regulamentos, são recompensas. A gente viu algumas no estatuto, se não me engano. A gente tem o elogio, a dispensa do serviço e a dispensa da revista do recolher e do pernoite no censo de formação para alunos de curso de formação. Vamos ver de um por um. O elogio, galera, ele pode ser individual ou coletivo, ou seja, vários guardas podem ser elogiados ao mesmo tempo, como pode ser só um, individual ou coletivo. O elogio individual coloca em relevo as qualidades morais e profissionais, somente poderá ser formulado aos policiais militares que hajam destacado do resto da coletividade no desempenho de ato ou serviço ou ação meritória. Então ele cometeu lá um ato meritório sozinho, ele vai ser elogiado individualmente, é óbvio. Os aspectos principais que devem ser abordados são os referentes ao caráter, à coragem, ao desprendimento, à inteligência, à conduta civil e policial militar, as culturas profissional e geral, a capacidade como instrutor, a capacidade como comandante, como administrador e a capacidade física. Então você vê que o elogio ele engloba vários aspectos, né? Coragem, caráter, inteligência, conduta civil, profissional, capacidade como instrutor. Então o elogio vai depender de todos esses aspectos, tá bom? Só serão registrados nos assentamentos dos policiais militares os elogios registrados individuais obtidos no desempenho de funções próprias da Polícia Militar e concedida por autoridades com atribuições para fazê-las, tá bom? O elogio coletivo visa reconhecer e ressaltar um grupo de policiais militares ou frações de tropas ao cumprir destacamento por uma determinada missão. Então, posso dar o mesmo exemplo, tinha ali uma guarnição, né, estava ali fazendo seu trabalho, né, e desmanchou uma bocada de tráfico, né, então ali toda aquela guarnição, toda aquela fração de tropa pode ser elogiada, então vai ser chamado elogio coletivo, né. Então, isso aqui é muito importante, pode cair em prova. Quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim para publicação, essa deve ser feita mediante solicitação escrita no da autoridade imediatamente superior. Então, galera, o elogio, só para constar, o elogio não é um elogio de boca, você vai ser elogiado de boca, é um elogio publicado em boletim, vai para a sua ficha, isso aqui ajuda até na promoção do militar. Esse elogio é formal, ele é por escrito e tem que ser publicado em boletim. Então, quando a autoridade que elogiou não publicar em boletim, certo?
vai ser feito pela autoridade superior, certo? Mediante solicitação escrita. Você vai pedir para ela te elogiar. A dispensa de serviço como recompensa pode ser dispensa total de serviço, que isenta de todos os trabalhos da OPM, inclusive de instrução, né? Instrução é curso, quando você dá uma instrução no curso de formação, a gente chama de instrução. Dispensa parcial do serviço, que isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. Então, galera, essa dispensa sempre vai ser feita como recompensa. Geralmente, quando o militar ele apreende um armamento, ele é dispensado do serviço, beleza? A dispensa total do serviço é concedida pelo prazo máximo de 8 dias e não deve ultrapassar o total de 16 dias no decorrer de um ano civil. Essa dispensa não invalida o direito a férias. Então, galera, a dispensa total do serviço pode ser no prazo máximo de 8 dias, só que tem um limite, certo? Em um ano você só pode ser dispensado no máximo 16 dias, não pode passar de 16 dias, tá bom? Essa dispensa é sempre publicada em boletim, por quê? Para que se tenha um controle, né? Tem um limite máximo que é 16 dias no ano, então não pode ultrapassar, então toda dispensa é sempre publicada em boletim para se controlar. A dispensa total de serviço, para ser gozada fora da sede, fica subordinada às mesmas regras e concessões das férias. Então, você vai observar os artigos que falam das férias, lá no Estatuto. A dispensa total de serviço é regulada por dias de 24 horas. Cada 24 horas é o que vale a um dia de dispensa, é claro, contados de boletim a boletim. A sua publicação deve ser feita no prazo máximo de 24 horas antes de seu início, salvo motivo de força maior. Então, 24 horas antes, né, dele cumprir essa dispensa do serviço, tem que ser publicado no boletim. A dispensa da revista do recolher e do pernoite no quartel, né, que é isso aqui, quando você passa a noite no quartel, certo? Você vai dormir lá, vai ficar lá. Podem ser incluídas em uma mesma concessão. Não justificam a ausência do serviço para o qual o aluno está ou foi escalado e nem da instrução a que deve comparecer. Isso aqui, galera, só pode se aplicar, né, ao aluno, né, do curso de formação. Ele pode ser dispensado da revista do recolher e do pernoite no quartel. É quando ele tem que ficar lá no quartel, galera, isso aqui, tá bom? Então, ele pode ter, isso pode ser visto como uma dispensa também de serviço, tá bom? Só que ele não pode faltar, né, quando tiver escalado uma instrução, certo? Se ele está escalado para a instrução, ele tem que comparecer. São competentes para conceder as recompensas de que trata esse capítulo as autoridades especificadas no artigo 9 desse regulamento. Então, todas aquelas autoridades do artigo 9, lembre que a competência é inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, tá bom? Todas são competentes, certo? Para conceder essas recompensas que a gente acabou de estudar, tá bom? São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou seus subordinados às autoridades especificadas no artigo 9, devendo essa decisão ser justificada em boletim. Então, galera, essa recompensa ela pode ser anulada, pode ser restringida ou até ampliada, certo? Vai depender das autoridades do artigo 9 e tem que ser sempre justificado em boletim. Finalzinho do nosso código. Os julgamentos a que forem submetidos policiais militares perante o Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina serão conduzidos segundo as normas próprias de funcionamento dos referidos conselhos. O que ele quis dizer aqui? Tem a lei que vai estabelecer o Conselho de Justificação, tem a lei que vai estabelecer o Conselho de Disciplina, que é a próxima lei que a gente vai visualizar. As causas determinantes que levam o policial militar a ser submetidos a um dos conselhos, deste conselho ex officio a pedido, e as condições para sua instrução, funcionamento e providências decorrentes estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados conselhos e das outras providências, que é a próxima lei que a gente vai estudar. Não vou falar muito aqui sobre o Conselho de Disciplina, porque a gente vai ver essa lei inteira. O comandante-geral baixará instruções complementares necessárias à interpretação, orientação e ampliação desse regulamento e as circunstâncias, caso não previsto no mesmo. Então a gente finaliza o nosso código, não sai agora da aula, peraí. Galera, o nosso minicurso, eu acho que eu errei, foi a data lá na hora que eu fui colocar, certo? O nosso minicurso, galera, vai começar aqui, ó, dia 4 de março, tá bom? Então não esqueça, dia 4 de março começa o nosso minicurso, que é
sábado. Vai ser sábado, domingo, e vou deixar disponível para vocês revisarem quantas vezes vocês quiserem. Então, dia 4 de março, começa nosso mini curso. Quem não se inscreveu ainda, eu estou abrindo a sessão só para quem é do curso. Abri vagas também para quem é de fora, mas abri com limite. Aquele limite de 30 é para quem é fora do curso. Então, dia 4 de março, anote aí para você não esquecer. Quem eu não dei o número da matrícula ainda, você vai pedir, certo? Eu tenho 2 WhatsApps aí no grupo. Um, eu quebrei o carregador, estou sem usar, mas provavelmente segunda-feira eu vou comprar o carregador. Então não esqueça aqui, dia 4 de março, depois do carnaval, tá bom? Então, galera, um abraço, finalizamos aí, até a próxima.